socióloga uma vez me escreveu, assim, muito perplexa com a minha postura na televisão, porque ela esperava que eu fosse tratar de história da filosofia. Então, uma incompreensão, vou participar de uma conversação e ela acha que a minha função é representar uma determinada ideia de filosofia que ela tem. Claro, ela esperava ali um conhecimento. Ok, não tem problema nenhum, conhecimento específico, mas um conhecimento que ela pode buscar nos livros de filosofia. No entanto, ela achava que era televisão. E ela, o que me faltava, assim, o que eu achava que o telespectador não tinha, era consciência de que o programa foi montado. E que, mesmo que você seja num programa, digamos, de debate, em que você vai ser sincero, vai enfrentar argumentos, mesmo esse programa, nesse contexto, existe uma forma pré-estabelecida. Você pode dizer 2, 3 frases, mas que isso você não pode. É um tempo específico. As ideias não poderão fluir pura e simplesmente porque tem um formato que está comandando também a chance dos conteúdos aparecerem. E eu acho que as pessoas não têm noção disso, sabe? Noção de que o jornal é construído, de que o debate é construído, de que as cenas compreendidas como realidade são construídas. Pois é, é uma releitura da realidade. Eu acho interessante esse debate que você levanta no livro, essa questão da releitura, quase uma releitura mesmo da realidade, né? Mais do que isso, você fala na realidade construída, que é exatamente isso que eu achei interessante. Quer dizer, aquela realidade não é o real, não é o espelho do real. É uma realidade, digamos assim, construída mesmo, fabricada. Quer dizer, ela é, de certa forma, adocicada para que agrade a esse telespectador, né? Quer dizer, isso também é bem delicado, porque, veja, o cinema constrói uma imagem como ficção. E a televisão constrói uma imagem como realidade. E essa diferença entre essas duas imagens tem que se tornar consciente na nossa cultura. Eu, inclusive, escrevendo esse livro, eu fui me dando conta assim, do quão importante que era uma educação para os meios de comunicação. Coisa que não existe na escola. O nosso currículo, infelizmente, em todos os territórios, ele é muito empobrecido. Mas seria muito importante, já que as pessoas têm uma experiência intensa com esses mecanismos televisuais e visuais de modo geral, seria muito importante que as pessoas aprendessem a trabalhar com isso. E eu acho que nós somos, aí, eu não sei se isso complementa o que você compreendeu, mas eu acho que nós somos muito visuais, televisuais, temos uma intimidade com o televisual muito, às vezes, até apavorante, né? Porque ela toma o todo da vida das pessoas. E, no entanto, nós somos muito desatentos em relação a isso. Quer dizer, vivemos no meio da televisão, fazendo televisão, assistindo televisão, falando de televisão. A televisão vira uma espécie de calibrador da nossa realidade, porque ela define realidades. Ela promete realidade, quando você vê assim a loucura das pessoas em torno de programas como esses reality shows, tipo Big Brother Brasil, a promessa de realidade que a televisão faz, que a pessoa compra. Também porque esse telespectador que está do lado de lá, ele é um voyeurista. E o que é o voyeurista? É o sujeito que quer ver, ele quer ver a qualquer custo, ele quer ver e quanto mais ele vir, melhor para ele. Ele acredita que ele vai poder ver em algum momento. E esses programas, eles vendem a ideia, a promessa de que algo será totalmente visível. Não, finalmente agora vocês vão ver tudo. Então, isso é uma coisa que me deixa sempre muito preocupada quando a gente pensa na televisão, na cultura brasileira, porque a televisão mexe com essas emoções muito primitivas das pessoas. E essa confiança que as pessoas têm naqueles mecanismos, a religião faz a mesma coisa, né? Que nesses mecanismos que prometem cumprir alguma demanda muito primitiva. Então, é delicado. O telespectador, você é engraçado, porque você olha o telespectador com uma visão assim antropológica quase, né? Quer dizer, a formação de um novo, não seria um novo nome, mas um novo caráter a partir dessa visualização que impõe a ele. Quer dizer, a televisão é o veículo da construção dessa figura, não é? Quer dizer, pelo que ela oferece, né? Agora, o curioso é que você não faz uma condenação ao meio. Você até diz, olha, ele tem uma função social interessante a ser cumprida, né? Quer dizer, como é que
que é esse jogo? Então, ao mesmo tempo que você vê o subtítulo desse livro, A Televisão e o Estado de Exceção da Imagem, é um subtítulo bem pesado. A gente poderia ter dito o estado de sítio da imagem, a ditadura da imagem, essa coisa que a gente estava conversando antes, né? Que é, mesmo você não tendo televisão, você será uma espécie de telespectador. Aliás, se eu não tivesse entrado no campo da televisão, do trabalho televisivo, eu não teria me dado conta de que eu mesma era uma telespectadora selvagem. Eu chamei assim esse telespectador que não tendo televisão, não assistindo televisão, não sendo o sujeito que se coloca de modo ativo, na posição de passividade, que também é uma contradição interessantíssima, né? Eu me coloco na frente da TV para me tornar passivo diante da TV. Eu preciso ser ativo para ser passivo. Isso é muito curioso. Então, as pessoas, mesmo quando não estão colocadas nesse lugar, elas estão por aí. Saguão do hotel, do aeroporto, no metrô, no avião, no ônibus, na sala de espera, lanchonetes, restaurantes, salão da rodoviária, se ela está esperando e a televisão está ligada. E eu testei muito isso. Eu chegava e perguntava, podemos desligar? Podemos baixar o som? Podemos trocar de canal? E nunca era permitido. E quando eu questionava, mas e com quem eu posso conversar para decidir isso? Não aparecia o mandante da ordem. Por quê? Porque é uma ditadura no nível coletivo. Não precisa ter um mandante, não precisa ter um general, um coronel que determina como vai funcionar. Isso está disseminado na cultura geral como um mecanismo de relacionamento. E então, quem é o telespectador nessa história toda, esse telespectador que não é selvagem? Imagina um sujeito que tenha tempo num mundo de registro de trabalho hiperprodutivo, todo mundo trabalhando todo o tempo, estudando muito, fazendo mil coisas, e ficar pensando, quem é que tem tempo para ficar na frente da televisão sendo esse telespectador que com autoconsciência vai lá e faz isso? E ele, na verdade, não tem autoconsciência nenhuma, ele não sabe o que ele está fazendo. E por isso ele é uma figura, de um modo geral, o telespectador é uma figura sem ética. Ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não tem noção do espectro com o qual ele está se relacionando. Ele é facilmente vitimizado pelas imagens na sua profusão que são colocadas diante dele e que podem construir desejos. E aí a gente pode pensar a televisão como um mecanismo, sem dúvida, da indústria cultural, da publicidade falmadora de desejos. Mas, por outro lado, nós vivemos num mundo em que as câmaras estão se tornando cada vez mais democráticas. Falei um pouco aí do videomaker, né? Então, assim como a gente é telespectador, a gente também está aprendendo a fazer vídeo. As pessoas fazem alguma coisa com a televisão. Você pode fazer boa televisão, você pode fazer má televisão, e quando boa e má televisão estão surgindo, tem que avaliar também o que significam os conteúdos e as formas com que esses produtos estão sendo trazidos para a esfera pública. É engraçado, o Integrados e Apocalípticos do Humberto Eco, né? Há uma visão meio apocalíptica da televisão, mas, por outro lado, essa questão da integração que ela acaba provocando com esses novos mecanismos do telespectador se tornar também produtor de imagem, né? Essa nova visão, esses novos jogos, acaba criando um equilíbrio nisso, então? Então, eu acho que a gente pode fazer uma passagem histórica, assim, a partir do momento em que os meios de produção, eles se tornam democratizados. Se você pensa lá na época de Hegel, ele falando da dialética entre o senhor e o escravo, a dependência que o senhor também tem do escravo. E se a gente vai andando no processo, a evolução do operariado, a autoconsciência do proletariado, e você pode chegar nessa ideia de que nós também aprendemos a usar esses meios, não vamos desaparecer com os meios, nós podemos usar esses meios para a nossa própria luta. Então, eu já vejo isso acontecendo, é muito diferente. Se você olhar a história da televisão brasileira, é muito diferente a história da televisão no período da ditadura, da pós-ditadura. E hoje em dia, num contexto, digamos, muito entre aspas, pós-moderno, em que existe muita abertura e, a meu ver, sobretudo, essa chance de você simplesmente fazer um vídeo com o seu celular e começar a inventar coisas no computador, colocar coisas na internet e simplesmente disseminar. Então,
isso para mim entrou na conta do processo de democratização. E por isso que eu acho que não dá para a gente ter simplesmente ressentimento em relação a essa televisão, a televisão de modo geral, embora nós tenhamos a obrigação da crítica à televisão de monopólio. Porque imagina, se você pensar em termos apenas de meio de comunicação, o livro também é um meio de comunicação, a gente nunca deve esquecer isso. Imagina que só uma pessoa escrevesse um único livro e aquele livro fosse a verdade. Então isso é péssimo, mas num contexto em que todas as pessoas escrevem muitos livros, novas ideias surgem, novas possibilidades de ação surgem a partir dessas ideias, outros afetos, outras relações sociais, é outra história. Então, a democratização do meio, para mim, ela é um caminho de salvação da televisão. E estou falando de televisão no sentido desse vídeo, né? Desse vídeo que nós podemos produzir e que não precisa ser simplesmente um meio de comunicação jornalística. Pode ser isso, sei lá, você está fazendo aqui um programa voltado para livro e literatura. Um programa assim, ó, estão vendo aí, ó, vocês podem ler. Imagina. Aí vira uma divulgação ao contrário, porque para você poder ler, talvez você deva desligar a televisão. Isso tudo entra em jogo. Eu brinquei com isso no livro. Jogando contra o patrimônio, né, como diz em linguagem futebolística. Agora, Márcia, uma coisa que é interessante, isso sempre me chamou a atenção, né? Há um certo preconceito, né, contra a televisão, né? Quer dizer, a televisão é o veículo da superficialidade, né? No seu livro você marcha um pouco contra isso, diz, olha, ela é superficial, sim, mas ela pode não ser superficial e ela tem mecanismos da não superficialidade, né? Televisão, prefiro ler livros. Mexem mais com a minha cabeça. E a televisão, como o cinema, pode ser superficial. Você vai assistir um filme, pode ser o filme mais complexo do mundo. A pessoa obtusa, o beócio, o sujeito assiste o filme e não consegue entender. Por quê? Porque para entender o filme, você tem que pensar, você tem que refletir. E é bem provável que você tenha que conversar com outra pessoa para poder abrir aquela imagem. E a gente também teria que, para tornar a televisão não superficial, nós teríamos que pensá-la, porque ela mesma não é pensada. Ela já vem pronta. Ela é Você vai olhar assim, eu escrevi esse livro pensando a televisão, eu fui descobrindo muitas teorias que estão por trás da televisão. E, inclusive, teorias que não tem nada a ver com teoria da imagem, que tem a ver com questões mesmo políticas e sociais, que também não são pensadas. E se você for pensar bem, a sociedade é superficial, porque as pessoas não a pensam. Então, eu acho isso. Me interessou, claro, quando eu fui fazer televisão, a esquisitice que era para uma professora que leva uma vida acadêmica, mas começou a me interessar muito mais quando eu estava lá dentro, perceber como aquele universo era tão igualzinho a muitos outros universos, em termos de disputa de poder, de beleza, etc. E eu comecei a ter um carinho pelo assunto, ao perceber que ele era um conteúdo muito desprezado dentro do universo acadêmico. Então, eu acho que os conteúdos desprezados revelam muita coisa da nossa cultura. E o meu interesse nesse livro, fazendo esse livro, foi desvendar esse conteúdo desprezado. E aí, como é que você, enfim, não diga assim a conclusão que você chegou, que a gente nem pode antecipar isso aqui, não é isso. Mas você tem uma visão otimista frente ao meio, né? Porque, enfim, mostra uma série de vantagens que ele pode favorecer na construção desse homem. Esse homem pode ser bem construído a partir dessa leitura antropológica mesmo da televisão. Mas, quer dizer, o resultado desse trabalho assim, quando você, enfim, disse, ó, estou com o livro pronto e tal, quer dizer, o que é que você pensou, assim, o que você acha que não esgotou o assunto, mas pelo menos que a sua contribuição para esse assunto foi válido dentro do seu trabalho como filósofa? Uhum. Né? Bom, tem uma coisa assim, que para mim era muito urgente. Eu não poderia me autocompreender fazendo televisão sem ter escrito esse livro. Então, esse livro foi a grande coisa que eu consegui fazendo televisão. E eu acho que ele foi ele é um livro muito sincero, desse ponto de vista assim, de enfrentar a reflexão sobre a coisa. Fazendo esse livro, eu fiquei com vontade de não fazer mais televisão. Então, ao mesmo tempo, fazendo esse livro, eu não fiquei com vontade de assistir televisão, embora eu saiba que na televisão muitas coisas boas são produzidas.
Mas eu não tenho tempo para isso. Então, ao mesmo tempo, eu fico pensando assim nos meus estudantes. Eu dou muita aula em cursos de comunicação. E na pós-graduação, onde eu atuo também, vem muitos jornalistas, muita gente que está produzindo no universo da comunicação. E eu pensei, assim, a filosofia, ela não... o trabalho com a filosofia, a reflexão filosófica, ela não tem muito objetivo no sentido pragmático, sabe? Tem assim, vamos pensar. Pensando, a gente produz liberdade. Produzindo liberdade, as pessoas podem até se tornar seres humanos melhores, mais felizes. Então, para mim, esse livro é um livro de reflexão. Eu acho que eu cheguei a algumas conclusões, mas eu gosto muito de manter essas conclusões no nível dos questionamentos, né? E aquilo que mais me assusta hoje é a nossa inconsciência mesmo, a nossa irreflexividade em relação a um mecanismo que faz parte do nosso cotidiano e que funciona aí como eu estava colocando no começo, como essa prótese, como se de repente eu fosse desocupada, né? Eu fosse desobrigada de pensar o que eu estou fazendo pelo simples fato de que eu estou assistindo televisão e que ela está na ordem legal do meu mundo. Ela instaura uma legalidade no meu mundo do qual eu não posso sair e eu não sou responsável por isso, né? Então, quando você fala que eu sou otimista no certo sentido, de que nós podemos tomar esse meio democraticamente e fazer dele alguma coisa bacana. Mas eu nunca recomendaria para uma pessoa que tivesse uma televisão dentro de casa, que ficasse ligada o dia inteiro. Eu usaria com muita parcimônia, porque é uma prática estética que beira, em certos contextos, o aniquilamento da subjetividade, a drogadição. Então, com muito cuidado, ela pode ser bem utilizada, mas do jeito que ela é colocada no nosso cotidiano, ocupando todo o nosso espaço e o nosso tempo, ela é péssima, como qualquer vício. Você fala de uma metáfora interessantíssima, que é o olho vazio, né? A prótese está vazia, né? Destripada. Agora, uma outra curiosidade. E os romances? Como é? Você está escrevendo, Escrevi mais um. Né? Escrevi um romance que demorou 13 anos. Foi o primeiro romance. Esses 3 romances que você conhece, eles são de um período, assim, que durou mais ou menos uns 7 anos, de 2001 a 2008, mais ou menos. Nesse período eu escrevi 3 romances. Mas em 98 eu comecei um romance bem diferente dessa trilogia e que eu concluí por agora, no começo desse ano, e que é um romance que vai sair no ano que vem. E que, enfim, é um romance bem diferente, bem narrativo, uma história bem contada, e que é uma história muito pessoal, muito de família, e que eu achei que eu deveria, assim, terminar antes que as minhas tias morram. Aí continuei escrevendo, e já estou com outro engatinhado, assim, que eu devo terminar logo também. Escrever é bom, né? Escrever é legal. É um ato interessante. Você também participa muito de feiras literárias, né? Você está indo para Passo Fundo, né? Para Passo Fundo, estou no Viagem Literária, fui para o Festival da Mantiqueira, fui para Filiporto esse ano. Eu gosto muito desses lugares onde tem gente falando de livro, gente que gosta de ler, o astral é sempre bom. Eu nunca encontrei ninguém antipático nesse mundo dos livros, é todo mundo do bem, é engraçado, né? Então eu fico muito feliz, assim, de participar desses encontros e isso combina também muito com a filosofia, porque filosofia é conversar com as pessoas, né? Para mim é fazer a experiência do pensamento enquanto a gente pode ir se esclarecendo uns aos outros, mas num processo, né? Num processo que vai envolvendo as pessoas e que não tem limites, assim, não tem, para mim não tem distinção de raça, cor, idade, formação acadêmica. Para mim tem que acontecer num ambiente democrático também. Maravilha. Márcia, obrigado por sua participação aqui no Leituras. Maurício, obrigada, eu que agradeço.